Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, e o versículo de número 10. Lucas, capítulo 19, e o versículo 10. Aleluias. Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podem tomar os vossos assentos, irmãos. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de nós podermos compartilhar com a igreja acerca de algo que Ele tem colocado em nosso coração. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Fábio, nosso pastor José de Jesus, os quais nos confiaram esta oportunidade. Irmãos, eu estava, na verdade, com o desejo de chegar aqui e ouvir o nosso pastor, mas fui surpreendido por volta das 17h20 com uma ligação dele, pedindo para que nós falássemos algo à igreja nesta noite. E Deus colocou no nosso coração algo, e eu gostaria de, nesta oportunidade, falar dentro deste texto acerca de um assunto, o qual quero intitular como Aprendendo a ter uma vida de propósitos com Deus. Aprendendo a ter uma vida de propósitos com Deus. Jesus é o maior e melhor exemplo que qualquer pessoa pode ter. E ninguém melhor do que Ele para nos ensinar acerca de uma vida de propósitos. Ninguém melhor do que Ele. Neste texto Jesus ele afirma que Ele veio para cumprir um propósito. Ele afirma que veio cumprir um propósito. Porque o texto diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava afirmando que a sua vida é uma vida de propósito. Jesus, ele afirma aqui que Ele veio com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é propósito? Propósito é um objetivo, é uma meta. Jesus, ele tinha um objetivo, uma meta a ser alcançada. E o objetivo dele está expresso aqui: buscar e salvar o que se havia perdido. E é maravilhoso ver Jesus se expressando dessa forma. Ele dizendo para que Ele estava nessa terra. Talvez você, meu irmão, minha irmã, até aqui não tenha ainda compreendido qual é o propósito de Deus para a sua vida.
Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Muitos ainda não compreenderam. E não se espante, ainda há muitos que estão na igreja há anos e ainda não compreenderam qual o real propósito de Deus através da sua vida. Anos na igreja, mas ainda não compreenderam. Mas o fato é que Deus nos escolheu para um grande propósito nesta terra. Nenhum de nós que aqui se encontra foi tirado daquela vida terrível de pecado, aquela vida tenebrosa que você vivia, para ficar de braços cruzados dentro da igreja. Nenhum de nós. Nenhum dos senhores e senhoras que aqui se encontram foi escolhido por Deus para ficar vendo o tempo passar. Não. Você tem um propósito. Você pode ainda não ter ainda conhecimento deste propósito, mas uma coisa é certa: há um propósito de Deus na tua vida. E nós precisamos aprender com Jesus, porque Ele mesmo disse que nós devemos aprender com Ele. Ele mesmo disse isso. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Jesus viveu uma vida de propósitos. Uma vida de propósitos, com objetivo, com metas. Quem vive sem propósito, vive sem direção, não sabe onde quer chegar, não sabe para onde vai, mas nós não fomos escolhidos para isso. Deus tem um propósito para cada um de nós. Assim como Jesus, nós devemos ter uma vida de propósito. Quantos estão vivendo sem saber o que fazer e como fazer? Quantos? Quantos estão vivendo conforme as suas convicções? E o pior de tudo é que tem consciência de que vivendo desta maneira não vão muito longe. O pior de tudo. O pior de tudo é que está bem avisado. Sabe muito bem que se continuar vivendo conforme a sua maneira de pensar, conforme a sua própria consciência, não vai muito longe. Sabe disso. Mas por algum motivo não permite que o propósito de Deus se manifeste na sua vida. Nós vivemos este momento. Eu estava falando para os irmãos há alguns dias atrás da Escola Bíblica Dominical, que nós, na atualidade, a igreja da atualidade é a igreja melhor preparada da história. É a igreja melhor preparada da história da igreja. Esta é a igreja da atualidade, é a igreja melhor preparada. É melhor preparada. Intelectualmente, meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Uma igreja muito preparada intelectualmente, mas que infelizmente vive sem propósito. Vive sem propósito cristão. Preciso enfatizar isso. Propósito cristão. Estamos cheios de propósitos materiais,
seculares. O objetivo de estudar e se formar, glória a Deus por isso. O objetivo de casar, que bênção, glória a Deus por isso. O objetivo de comprar um carro, glória a Deus por isso. Comprar uma casa, que maravilha. Mas propósito cristão está faltando na atualidade. Pouca preocupação com a obra de Deus, com o reino de Deus. Pouquíssima preocupação com o reino de Deus. A igreja da atualidade está tentando incrementar muita coisa. Eu estava conversando acerca de algo que eu vi esses dias. Meu irmão, estava na Assembleia de Deus, mas não parecia Assembleia de Deus, parecia uma comunidade. E eu, sinceramente, fiquei pasmo. Cheio de incrementos, mas a simplicidade do cristianismo está faltando. Aleluias. A simplicidade da vida cristã faltando. Muito incremento, muita intelectualidade. Mas falta propósito. Nós não podemos viver desta maneira. Há um conselho de Deus para nós nesta noite. Salmos 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha que coisa gloriosa. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, realiza na minha vida o seu querer, a sua vontade, me direciona, me orienta conforme o teu querer. Aleluias. Precisamos ter uma vida de propósito cristão. Propósito cristão. Priorizar o reino. O Senhor nos escolheu para isso. O Senhor nos escolheu para isso. Se fosse só para estudar, trabalhar e fazer as coisas deste mundo, não precisávamos estar aqui. Não. Então tem algo mais, algo muito maior do que você estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, MBA, sei lá o que você queira fazer. Há um propósito muito maior do que você falar outras línguas. Eu falo línguas estrangeiras, inglês, espanhol, sei lá, quer falar mandarim, fale, mas não se esqueça que há um propósito muito maior na tua vida do que isso. Aleluias. Irmãos, eu não estou, eu também estudo, graças a Deus. Quem me conhece sabe, irmãos, graças a Deus, por bondade de Deus, aí já passei algumas faculdades, passei em 3 federais, estudo hoje numa faculdade pública, passei em 4º lugar no vestibular, no 2º curso mais concorrido da FATEC, graças a Deus, bondade e misericórdia de Deus para com a minha vida. Nunca fiz um curso pré-vestibular, estudando em casa, nunca. Só estudei 1 ano em escola particular, porque ainda fui bolsista lá no Rio de Janeiro, porque o governo não tinha condições, não tinha vagas disponíveis na escola pública. E aí eu lembro que minha mãe teve que passar a noite lá, no juizado de menores lá, numa fila gigantesca para conseguir uma vaga para me estudar, naquele ano para mim e para o meu irmão Israel. Como bolsista. Irmãos, eu também estudo e
Eu acredito que nós precisamos estudar mesmo, mas nós não podemos esquecer da prioridade, que é o reino de Deus. Não é porque eu estudo na semana, porque eu trabalho, que eu não vou estar aqui na igreja, na casa do Senhor, quando eu tenho a oportunidade. E aí tem aqueles que usam isso como uma desculpa. É o cansaço. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Desculpas. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, nos conhece e sabe da tua estrutura. Ele sabe que você pode fazer, e é por isso que Ele te escolheu. É por isso. Ou você acha que Ele não sabia que você não tinha condições? Não, Ele sabe que você tem condições e que você não vem, você não se disponibiliza porque você não quer. Ele sabe disso. E não tem como enganar Ele. As prioridades estão invertidas. Priorizamos a nossa vontade e esquecemos do reino. Mas não é isso que Jesus nos ensina. A sua palavra nos ensina que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É Jesus quem disse. É Ele quem falou. E se Ele falou isso, irmãos, é porque vale a pena atentar para o conselho dEle. Perde quem não atenta para o conselho de Jesus. Perde, o prejuízo é grande. Assim como Jesus, nós devemos ter uma vida de propósitos. Propósitos cristãos. Assim como Jesus. Mas é claro que ter uma vida de propósito cristão não é fácil. Não é fácil. Para que Jesus cumprisse o seu propósito, a jornada foi árdua. Foi árdua. Primeiro, Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou a sua glória. Se fez carne. Aleluias. Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez carne. Foi rejeitado. Aleluias. Lucas capítulo 4 vai falar que ele foi rejeitado onde ele viveu. Ele cresceu, foi criado em Nazaré, mas lá eles o rejeitaram. Jesus foi tentado, foi traído, foi preso, torturado, desprezado, foi morto. Tudo isso Ele sofreu para cumprir um propósito. O propósito de Deus. Porque Ele priorizou o reino. Cumprir o propósito não é fácil. Jesus em nenhum momento disse que seria fácil. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Em João 16:33 ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Ele não disse que seria um mar de rosas, que seria tranquilo, não. Inclusive ele falou que se fizeram isso com ele,
que será que vão fazer com os seus discípulos? Viver uma vida de propósito requer de nós muito mais do que nós temos oferecido. Requer de nós muito mais do que nós temos oferecido. E ainda assim achamos que já é muito. Achamos que é muito. Nós aqui temos a oportunidade de servir a Deus com liberdade. Você pode falar de Jesus lá no seu trabalho, olha que bênção. Você pode falar de Jesus lá na faculdade. Você pode falar de Jesus lá, olha que liberdade gloriosa que nós temos. Mas Jesus, ele abriu mão da sua glória, foi rejeitado, foi tentado, foi traído, foi preso, foi torturado, e a lista é grande. Nós, se alguém vira a cara para a gente, pronto. O mundo acabou. Se alguém nos distrata, pronto, eu já não vou mais para a igreja. Se alguém fala um pouco mais rude, pronto, para mim não dá mais. Se eu não tenho apoio, pronto, meu Deus do céu, eu vou entregar tudo porque não me ajudam, porque não estão comigo. Meu irmão, Jesus não desistiu do seu propósito por nada, e é por isso que nós estamos aqui. E aí, mais uma vez, nós que somos seres humanos, parece que somos estrelas. Queremos ser tratados como estrelas, ser tratados como, sei lá o quê, melhor do que Jesus. Não dá para ter uma vida de propósitos dessa forma. Não dá para ter uma vida de propósitos sem conseguir suportar nada. Não dá. Para ter uma vida de propósitos, nós temos que suportar estas coisas, estas pequenas coisas, pequenas. Irmão Josafá, mas é que você não viu como eu fui tratado, é que você não viu como eu fui tratada. Não vi mesmo, mas eu tenho certeza que você não foi tratada pior do que Jesus. Não foi, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você não foi tratado pior que Paulo. Paulo, quando se converteu, os crentes olhavam para ele com o pé atrás, porque ele perseguia a igreja. E olhavam para ele e desprezavam ele. Os crentes desprezavam ele. Mas isso não fez com que Paulo parasse o seu ministério. Não fez com que ele interrompesse o seu propósito, não. Agora hoje, o propósito é interrompido por qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece é motivo para parar. É motivo para retroceder. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para prosseguir em frente, sem olhar para estas coisas, dando glória a Ele, exaltando a Ele, louvando a Ele, engrandecendo a Ele, pelo que Ele é. Aleluias!
A igreja desses dias é muito preparada intelectualmente, mas emocionalmente muito abalada. Muito abalada. Outro dia conversando com alguém aqui falando, poxa, hoje vira e mexe a gente vê os noticiários aí dizendo que alguém matou alguém lá na escola, fez isso, aquilo, outro, é bullying. Meu Deus, o nosso tempo lá, era o que tinha naquele tempo lá? A gente não via essas coisas acontecerem. Mas é porque a estrutura emocional desta geração é muito limitada. Não suporta nada. Lá em casa, lá, o mais novo, quando fala que não, que enche o olho de lágrimas, eu falo, vou te dar um motivo para você chorar. Calma aí, viu? Vou te dar um motivo para chorar. Não, vou te dar um motivo para chorar. Quer chorar? Vou te dar um motivo para chorar. Chorar porque recebeu um não? Mas estou falando de uma criança de 8 anos. Mas se eu não ensinar ele agora, como é que ele vai crescer? Se eu não ensinar ele agora, como ele vai crescer? Quando tiver maior, porque vai receber muito não na vida. Mas nós vivemos hoje o tempo que as pessoas não querem ouvir não querem ser contrariadas, aliás, não aceitam receber não aceitam ser contrariadas, não aceitam opinião divergente, não, elas não aceitam. Se são contrariadas, pronto, acabou. A vida é assim. Nós somos contrariados. Nós recebemos não. É assim. Talvez você ainda não entendeu isso, mas a vida é assim. A vida é assim. E aprenda a suportar isso. Porque suportando isso, você vai viver melhor. Está cheio de gente triste, angustiada, desanimada, porque ainda não aprendeu, está com o emocional abalado, porque ainda não aprendeu, não amadureceu. Propósito cristão faz com que nós sejamos muitas vezes contrariados, mas, aleluias, isto não pode ser motivo para nós retrocedermos. Deus não quer isso de nós. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Não, nós somos como aqueles que prosseguem, olhando para o alvo. Louvado seja Deus, com um objetivo, um propósito, uma meta, seguindo adiante. Sem olhar para a direita, nem para a esquerda, mas olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Este é o melhor remédio. Aleluias. Ter uma vida de propósitos não é fácil. Não adianta. Não espere facilidade. Não espere facilidade. Não é fácil. Não é fácil. Grave isso na sua mente. Quando vier a dificuldade, quando vier o problema, quando vier os obstáculos, as barreiras, lembre-se, o propósito é maior. O propósito é maior. Aleluias. Nós não podemos retroceder por qualquer coisa, irmãos. Estava há poucos dias conversando com alguns jovens. Antes de nós nos mudarmos para Minas Gerais, nós já ficamos aqui 8 anos na Secretaria de Missões, antes de irmos para Minas Gerais. E quando fomos para lá, realizávamos um trabalho de evangelismo todos os sábados, com um grande número de participantes.
Um sábado era a entrega de Marmitex, nós saímos daqui com 4, 5 veículos. Cada um ia para um lado, ficava aqui no Itaim, outro para São Miguel, outro Itaquera, Guaianazes, até Itacoaxetuba. Cada um carro ia para um lado. Mas ainda assim, saía um pessoal para evangelizar a pé, porque não cabia nos carros. 4, 5 carros cheios, e ainda ia um pessoal a pé para evangelizar. No outro sábado, saíamos para evangelizar a pé. Vinha para a igreja cerca de 20 pessoas todo sábado para evangelizar a pé, à noite, 11 horas da noite, 10, 11 horas da noite. 20 pessoas. Que bênção, glória a Deus. Mas não começou assim. Na frente aqui da igreja morava o irmão Miguel. Um senhor de 60 e poucos anos na época. Na ocasião. Saía eu, irmão Miguel, irmão Joel, de vez em quando irmão Marcelo, 3, 4 pessoas na madrugada para evangelizar. E nós íamos evangelizar mesmo quando chovia. Pegávamos o guarda-chuva e íamos evangelizar na madrugada. 3, 4 pessoas. Aí o grupo foi aumentando. Mas demorou um bom tempo para isso acontecer, para o grupo aumentar. Se nós não perseverássemos, interromperia o propósito. Só 3 pessoas, a gente chama a igreja cheia, só vem 3 pessoas e tal. Estava conversando sobre a obra de Deus. A obra de Deus é assim, começa dessa forma, mas Deus vai dando crescimento. Aos poucos Deus vai trabalhando, porque há um propósito dEle. Há interesse dEle. Há o interesse dEle na tua vida. Não abra mão do propósito de Deus, por mais difícil que seja a caminhada. Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Não retroceda, não pare, não olhe para os lados, olhe para Jesus. Aleluias. Outra coisa para nós encerrarmos. Uma vida de propósitos é gratificante. É gratificante, irmãos. Que vê, irmão Josafá, de gratificante sair 2, 3 pessoas para evangelizar na madrugada, num dia de chuva? Encontra quem na rua? Você que pensa. A rua fica cheia de gente aí, o povo não está nem aí se está chovendo, se não está. Que graça tem, irmão Josafá? Uma vida de propósitos é gratificante. Jesus, em cada etapa do seu propósito, viu o poder de Deus se manifestar. Quem vive uma vida de propósito, vê o poder de Deus se manifestar. Agora, a pessoa abre mão do propósito, ainda quer ver o poder de Deus se manifestar? Jesus não abriu mão. E aí o que ele via? Cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitar, vidas sendo transformadas. O propósito de Deus é gratificante. Quer ver o poder de Deus se manifestar? Viva o propósito de Deus na sua vida. Meu irmão, não importa se tem 2 ou 3 do teu lado, cumpra o propósito. Cumpra o propósito. Não importa se tem 2 ou 3 do teu lado, é com estes 2, é com os 3 que o Senhor vai manifestar o seu poder. Entenda isso, compreenda isso. O propósito é maior do que uma multidão de pessoas.
Ontem nós fomos fazer uma visita com os jovens. Saímos daqui. Eu, minha esposa, o Josué, a Giovana, o Leonardo, o Gabriel, o Rafael. Entramos no carro, fomos fazer uma visita. E para a glória de Deus, aleluias, uma alma voltou para Cristo. Aleluias. Glória a Deus, é gratificante isso, irmãos. Não precisou a igreja inteira lá não. Aleluia, é com aqueles poucos que foram ali que o nome do Senhor foi glorificado, o poder de Deus se manifestou e uma alma se rendeu aos pés de Cristo. Aleluias. Enquanto muitos abrem mão do propósito, meu irmão, não vá neste caminho, não abra mão do propósito. O Senhor te chamou, viva o propósito dele na tua vida. Aleluias. Veja o poder de Deus se manifestar, viva o propósito de Deus. Não abra mão do propósito. Quer ver o poder de Deus se manifestar? Não abra mão do propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.